Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre a farsa de José no Egito. Por que a farsa de José no Egito? Porque as pessoas estão pegando aí alguns achados arqueológicos e estão atribuindo a José, falando que uma suposta estátua que foi encontrada, essa estátua estaria ali falando a respeito da pessoa de José. Pois bem, eu vim trazer para vocês aqui hoje justamente sobre essa questão. E eu vou explicar um pouco a questão do contexto e vou explicar o porquê essa estátua ela não se refere a José, tá? Não tem uma referência que fale que essa estátua se refira a José. Não tem designação nenhuma e vou mostrar para vocês que hoje. Antes de nós iniciarmos, vai aí rapidinho, se inscreve aqui no meu canal, ativa aí o sininho para você ficar por dentro das novidades que estão sempre saindo aqui no canal semanalmente, tá? E deixa aí o seu like para fortalecer o nosso vídeo, para que esse conteúdo se torne relevante e o YouTube venha nos fazer aparecer para mais pessoas, tá? O que vai dizer o nosso esboço aqui, ó? A forma Ierosef, que é a forma em hebraico, é encontrada uma única vez em Salmos 81, 5 e 6, e o nome próprio aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento, referindo-se basicamente ao filho mais velho de Jacó e Raquel. É usado para designar a tribo de Efraim e Manassés, o reino do norte, toda a nação de Israel. 4 outros homens no Antigo Testamento têm esse nome: um homem de Isacar, um dos filhos de Asaf, um dos que tomaram uma esposa estrangeira, um sacerdote. A palavra deriva de Asaf, acrescentar, aumentar, tornar e fazer. Então, ou seja, é o significado. Raquel, quando deu esse nome ao seu filho, disse: Dê-me, literalmente, acrescente-me, o Senhor ainda outro filho. Gênesis 30, 24. Dessa forma pode ser visto um reconhecimento da graça divina a qual foi antecipada em favor de seu povo, conforme se pode ver na vida de José. Ao longo de toda a narração, o foco do autor do livro de Gênesis é mostrar a atividade divina na história do seu povo. Isso pode ser visto na insistência de José ao dizer: para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ideia que é repetida também em outros textos ali do livro, tá? Essa providência divina é enfatizada logo após a morte de Jacó, mesmo depois que o mal é o que havia sido desejado, e o leito de sua morte José enfatiza e fundamenta sua fé nas promessas de aliança que Deus fez a seus antepassados. Com base nisso, ele requer que seus restos mortais sejam sepultados na terra prometida. O texto que trata da vida de José, Gênesis 37 a 50, a história começa com ele aos 17 anos de idade, revelando atitudes que contribuíram e muito para a amarga rivalidade entre ele e seus 10 irmãos mais velhos. Costumava contar a seu pai Jacó as coisas erradas que eles faziam, e em uma ocasião contou aos familiares 2 sonhos que tiveram, os quais prediziam que um dia seu pai e seus irmãos se inclinariam diante dele. Todos ficaram ressentidos com a atitude de José e profundamente enciumados pelo tratamento preferencial que recebia do pai. Quando Jacó o enviou para supervisionar os seus irmãos, sem dúvida eles se lembraram dos incidentes anteriores e conspiraram contra ele. Determinaram matá-lo, mas foram dissuadidos por Ruben, o mais velho, que chegara após a decisão tomada. Ele convenceu os irmãos a jogarem José em uma cisterna vazia, pois tensionava resgatá-lo mais tarde. Os irmãos arrancaram de José o símbolo de favoritismo do pai, uma túnica colorida, e sem o conhecimento de Ruben venderam o rapaz para uma caravana de comerciantes e de escravos. A vestimenta foi molhada no sangue de um cabrito e apresentada a seu pai como sinal de que José tinha sido morto por animais selvagens. Aqui temos uma combinação de atos maus provocados por homens pecadores, que são justamente responsabilizados pelo seu pecado, e do irresistível controle providencial de Deus por meio do qual se cumprem os desígnios divinos. Então aqui é uma historinha para vocês aí saberem a respeito do contexto de José, tá? A suposta estátua de José. Essa é a bendita aí, pessoal, que o pessoal tá pegando aí e falando que é a estátua de José. A estátua fragmentária e maior que a vida de Avares data do final do Império Médio, 2055 a 1650. É feito de arenito e as diferentes peças ainda apresentam vestígios de cor. A estátua representa um oficial sentado e com um bastão de arremesso no ombro esquerdo. A cor da pele amarelada, o penteado vermelho em forma de cogumelo e o vestido com franjas são de um tipo geralmente associado a pessoas do Levante.
Os fragmentos da estátua, que talvez tenham sido originalmente alojada em uma estrutura acima das sepulturas, foram encontrados espalhados por vários túmulos em um cemitério localizado no que escavadores de Tel El-Dabá chamaram de área F1. Essa parte do local foi ocupada principalmente do final da 12ª ao início da 13ª dinastia. Em particular, os túmulos do cemitério apresentam bens funerários de influência levantina importados ou de outra forma feitos localmente. A pessoa representada pela estátua deve ter tido um papel importante em Tel El-Dabá. Ele é representado usando características que especialmente os egípcios associaram às suas supostas origens levantinas. Ao mesmo tempo, a pose e o estilo da estátua são claramente egípcios. O povo levantino claramente desempenhava papéis importantes na sociedade, mas ainda estava sujeito ao domínio egípcio e se retratava de acordo com os padrões egípcios. Então, o que acontece? Não se tem nada aqui que diga que essa estátua se refere a José, tá? As pessoas estão pegando isso aí de forma equivocada para falar que é José, mas na verdade você não tem um registro, nem na estátua, nem nada no Egito que fale a respeito de que a estátua se referia a esse suposto governante que era José. Não se tem, então, ou seja, não fala de José. O rosto ele era comum. Avares foi a capital do Egito sob os Iquisos. Estava localizada na moderna Tel El-Dabá, em região nordeste do delta do Nilo, na junção dos dias 8, 14, 19 e 20 nomes, tá? Como o curso principal do Nilo migrava para o leste, sua posição no centro do delta do Egito tornava uma importante capital administrativa dos Iquisos e de outros comerciantes. Foi ocupada por volta de 1783 a 1550 a.C., ou desde a 13ª dinastia do Egito até o segundo período intermediário do Egito até a sua captura por Ahmose I, o primeiro faraó da 18ª dinastia. O nome da língua egípcia do segundo milênio foi provavelmente pronunciado Casa da Região, tá? Que é essa expressão aqui que vocês estão vendo em negrito aqui, tá? E denota a capital de uma divisão administrativa da terra. Hoje o nome Havara sobreviveu, referindo-se ao local na estrada de Fayum. Alternativamente, Clemente de Alexandria se referiu ao nome dessa cidade como Atiria. Nas escavações de Avares também foram encontrados pedaços de estátuas semelhantes a que supostamente é atribuída a José, tá? Olha aqui para você ver a semelhança. Vou voltar aqui para vocês verem, olha aqui para você ver. A mesma questão aqui, volta aqui também nesse daqui de baixo. Oficial usando penteado cabeça de cogumelo, também visto em pinturas contemporâneas de estrangeiros asiáticos ocidentais de Avares, a capital dos Iquisos, tá? Datando de 1802 a 1640, tá? Então, aí para vocês tem as referências aí. Van Seters afirmou que não há evidências claras da existência da Torá como ela é conhecida hoje antes do século I depois de Cristo, mas ao se tornar autoritativa já no fim do período persa e no início do período grego. Albert e Blenkinsop pressupõem que a obra de história deuteronomista complementa o Deuteronômio, sendo o Pentateuco o resultado do compromisso de grupos deuteronomistas e sacerdotais em meados do período persa. Então, ou seja, qual que é a conclusão que nós tiramos isso? Os eventos da vida de José se concentram bem depois do período dessa estátua, tá? O que faz não ter a possibilidade de ser associada à figura de José. Então, o que acontece? Quando você pega a estátua ela é anterior aos registros bíblicos, tá? Os registros bíblicos que nós temos aqui, eles só vão ser formulados, compilados, formados a partir do período persa. Qual que é o período persa ali? Aí você pode colocar lá para frente ali, ó, depois do período babilônico, e por aí se vai, pessoal. Então você vai período babilônico, persa, por aí se vai, medo persa, por aí se vai. Então, ou seja, é bem posterior à datação da estátua. Você veja que a estátua é de quanto que é a estátua? Ela está lá datada do período médio aqui, você veja que você pode pegar aqui, ó, 2055 a 1650, ou seja, ela é bem anterior do que o registro aí de José. Então, ou seja, seria impossível você atribuir essa estátua a José, uma vez que nessa época José nem mesmo existia, tá? Então, ou seja, por aí já fica aí mais uma farsa sendo colocada por terra
para vocês verem que tem muita coisa que as pessoas estão inventando aí na internet, colocando aí como uma verdade absoluta, mas na verdade é totalmente oposto daquilo que elas estão dizendo, tá? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. Se você quiser adquirir o material, você pode entrar em contato comigo e ter esse material. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.